Vamos aqui então, começando o nosso trabalho. O nosso livro é o livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós vamos iniciar aqui o nosso ano no capítulo 6. Testemunho, esse é o nosso primeiro encontro para esse capítulo, para estudar esse capítulo, né? Abraço ligeirinho. Então aqui, Dona Ivone agora, né, o último que nós estudamos falava sobre materialização, fenômeno importante, né, que poucas pessoas tiveram oportunidade de presenciar, mas para nós que somos estudantes, sempre temos essa curiosidade de saber como é que funcionam esses fenômenos, em que circunstâncias eles acabam surgindo. Então aprendemos com Dona Ivone, por experiências pessoais que ela vivenciou, trazendo para nós aqui, né, alguns detalhes para ilustrar um pouco mais desse fenômeno aqui presenciado, né, principalmente na doutrina espírita. Principalmente presenciado, eu digo no sentido de que ele é apreciado de uma forma diferente, né, porque o fenômeno acontece em todos os lugares, em todas as culturas, em todas as crenças, né, mas dentro do ambiente espírita, em que nós temos mais familiaridade com esses estudos, ele acaba se tornando muito mais apreciado e aproveitado também. Nesse capítulo 6, então, testemunho, Dona Ivone traz para nós duas passagens do livro O Céu e o Inferno, né? No primeiro, que são, na verdade, dois livros, na verdade, duas passagens de um livro que nós vamos estudar em breve no nosso roteiro, né? Acabando o Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciaremos a segunda parte do livro Céu e Inferno, né? A primeira parte é muito mais um debate teológico, alguns esclarecimentos basilares que Kardec trouxe lá para a sua época, né? E para nós vamos aqui começar já a partir da segunda parte, né? Onde nós temos ali todos os exemplos, as entrevistas que Kardec fez, né? Então, em breve nós iniciaremos esse livro, né? Então aqui, já embasando esse capítulo, ela traz para nós então essas duas passagens. Beijo, Nancy, bom dia, Lucimara, bom dia, beijos. Então aqui nós temos, né, na capítulo 1, segunda parte, itens 11 e 12, Kardec diz assim: na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nessas condições, o desprendimento se começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. No suicídio, principalmente, excede a toda expectativa. Preso ao corpo por todas suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. E depois, no capítulo 5 desse mesmo capítulo, numa das entrevistas, o suicida de Samaritana, Kardec diz assim, aliás, Kardec apresenta para nós, né? Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Aqui vale, então, um comentário, que esse trecho, ele se refere exatamente ao caso dos suicidas, mas quando a gente começa a estudar sobre o processo de desencarnação, nós temos sempre as informações que os espíritos trazem a respeito do vínculo que o perispírito tem com o nosso corpo físico. O perispírito é um corpo fluídico, ligando o espírito propriamente dito, o princípio inteligente, ao corpo material. Essa ligação, ela é muito estreita, é uma ligação muito forte, mas que conforme a programação de cada espírito dentro do seu tempo de existência no mundo terreno, ao chegar no fim da sua existência, cumprindo essa programação, ou diante das circunstâncias que vão se apresentando, né, exatamente porque, conforme também os espíritos dizem para nós, nem todos conseguem cumprir exatamente o tempo que é programado. Devido ao modo de vida que nós temos, aos hábitos que nós adquirimos, lamentavelmente nós acabamos abreviando esse período. Então, num período de
80 anos, por exemplo, em que o espírito poderia cumprir toda a sua programação reencarnatória, ele acaba abreviando alguns anos exatamente por hábitos alimentares, por hábitos do seu cotidiano, estresse, riscos que ele acaba se expondo, substâncias que acaba ingerindo. Isso acaba fazendo com que seu corpo entre no processo de degradação antes do tempo previsto, fazendo com que haja então uma desencarnação precoce, né? Não tão violenta, né? Exatamente porque essa desagregação do corpo faz com que o perispírito vá gradualmente se desprendendo do seu organismo, e aí, então, através de uma doença, né, através de um acidente não programado, ele acaba desencarnando. Então, diferentemente do suicídio, que acaba vindo de uma forma não programada e de uma forma muito violenta. Então, esse desprendimento do perispírito, ele acaba respeitando exatamente a integridade do corpo físico. Então, os espíritos, chegando no fim da sua existência terrena, se desprendem naturalmente, né, do corpo físico, chegam no mundo espiritual, passando por aquele processo de adaptação, que Kardec chama de perturbação, que é uma desorientação temporária que o espírito sofre, e essa temporariedade pode ser menor ou maior, dependendo da forma como cada espírito acaba vivendo, no seu dia a dia, na sua vida comum. Nos acidentes, por exemplo, são acidentes que muitas vezes são programados, acontecem de uma forma abrupta, né, a separação, mas é uma separação assistida, uma separação programada. Já no caso do suicídio é algo não programado, e isso traz uma grande repercussão para o espírito desencarnante. Nesse livro que nós estamos estudando, né, a autora, Dona Ivone, vivenciou a experiência do suicídio. Então nós vamos perceber, como já percebemos também nos livros anteriores, né, no livro anterior que nós já lemos, ela fala muito sobre essa relação da doutrina espírita, trazendo explicações sobre o suicídio, exatamente pela sua experiência tão próxima, tão íntima que ela já vivenciou. E aqui nesse capítulo, sobre testemunho, ela vai falar um pouco também sobre essa questão do suicídio, né? As experiências vividas, né, Braz, ela no plano espiritual, por espíritos que desencarnam dessa forma violenta, né? Porque a gente tem aquela graduação, vamos dizer assim, que poderia, de certa forma, trazer um maior ou menor desequilíbrio para cada espírito. Então nós temos ali aquela desencarnação natural, daquele espírito que soube viver, né, a sua vida aqui no mundo físico, tentando estender o máximo possível dentro daquilo que foi programado. E aí ele tem uma desencarnação natural, uma desencarnação com a consciência tranquila, uma chegada no mundo espiritual com fácil adaptação. Depois nós temos aqueles que vão antecipando a sua desencarnação por uma vida desregrada, por uma vida muitas vezes conturbada, e isso faz com que haja uma desencarnação um pouco mais problemática. Nós temos aquelas desencarnações violentas, né, que, embora programadas, elas trazem, né, um trauma para o espírito. É o caso, como nós vemos, dos acidentes, dos crimes que são percebidos e tudo mais, né, na nossa sociedade. Tivemos recentemente, né, acidentes aeronáuticos, acidentes violentos, né, em ambientes de conflito, presídios e tudo mais. Então esse tipo de desencarnação, embora violenta, tem ali a sua programação. Então o espírito chega no mundo espiritual sofrendo o impacto, mas ao mesmo tempo sendo assistido por aquilo que ele vivenciou. Nós temos aqueles espíritos que acabam desencarnando de uma forma, vamos dizer assim, chamada de desencarnação por negligência. São aqueles que se expõem a situações perigosas, que acabam desencarnando, que, embora não tenham a intenção de desencarnar, desencarnam, né, pela forma como vivem. É o caso do alcoolismo, das drogas, daqueles que se expõem à criminalidade, daqueles que se expõem a atividades de risco. Então ele não tem a intenção mas pelo modo como ele se expõe, ele acaba desencarnando de um modo que nem sempre é previsto. E finalmente o caso mais grave é exatamente aquele caso, né, da desencarnação pelo suicídio, onde não existe nenhuma programação, não existe ali
nenhuma condição natural para a sua desencarnação, e ele então provoca através da autodestruição. Então a gente pode ver assim que todas essas graduações provocam uma repercussão no plano espiritual, né, somada naturalmente ao modo como o espírito vive no seu dia a dia, pelas condições morais, pelo equilíbrio com que ele lida, né, com tudo aquilo que a vida vai apresentando para ele como experiências. Então aqui nessa parte do céu e inferno, Dona Ivone então traz essas duas passagens falando sobre a desencarnação pelo suicídio, né? Então ele coloca primeiro aqui, mais uma vez, a morte violenta. Na morte violenta as sensações não são precisamente as mesmas, exatamente porque anteriormente ele traz para nós que a desencarnação ela se dá de um modo natural, e nesse caso da morte violenta, especialmente pelo suicídio, existe ali algo que foge completamente vamos dizer assim, a rotina de desencarnação, né? E aqui embaixo é a mesma coisa. Quando chega no mundo espiritual, o espírito passa por uma experiência de perturbação muito profunda, né? Confundindo a realidade material com a realidade espiritual, que na verdade ele vive uma ilusão, acreditando-se ainda desencarnado, né? Dentre tantas outras experiências que cada espírito vai vivendo. Então aqui ela faz então aqui começa então a descrever para nós sobre esse testemunho que ela vai trazer. Diz assim então: muitos dos nossos leitores, ou quase que em geral os espíritas, supõem sejam os romances mediúnicos meros arranjos literários, ficções habilidosas para exposições doutrinárias. Alguns confessam mesmo não se darem ao trabalho de ler tal literatura, visto não se interessarem por obras fictícias. Não sentem nem mesmo a curiosidade, muito razoável, demonstrando zelo pela causa esposada, de observar a arte com que os romancistas espirituais tecem seus enredos para apresentar a magnificência do bem, que tais livros tanto exaltam alheios, como se deixam estar a relação dos fatos reais da vida de cada dia, que os mesmos livros expõem paralelamente como ensinamento revelado pela doutrina dos espíritos. Aqui o que ela traz nesse primeiro capítulo, nós já estudamos sobre isso anteriormente, né, deixa eu pegar aqui o nome do livro, que eu me esqueci o primeiro livro que a gente estudou dela. Se vocês lembrarem o título aí, podem me passar que eu aceito cola. Rapidamente aqui, peraí, pronto. Foi no livro Devassando o Invisível, né, que nós lemos. Foi a primeira obra que nós tivemos oportunidade de conhecer. E lá ela tem um capítulo intitulado Romances Mediúnicos. E nesse capítulo ela traz explicações bastante interessantes, bom dia Norma, bastante interessantes, sobre inicialmente o propósito desses livros considerados romances mediúnicos, a forma como eles são desenvolvidos, né, elaborados no plano espiritual, trazidos para conhecimento aqui de todos nós encarnados, o compromisso do médium, o compromisso do espírito, né, fazendo até uma diferença significativa do que é o romance mediúnico espírita e o romance mediúnico geral. Porque o objetivo do romance mediúnico espírita, ele tem exatamente o compromisso de trazer para nós o ensinamento, de trazer para nós o início, o desenvolvimento e uma conclusão com o objetivo de aprendizado. E não simplesmente trazer um fato ou trazer uma descrição de uma experiência vivida no mundo espiritual a título de curiosidade. Então a proposta exatamente dos romances mediúnicos espíritas vem não explorar a vida das pessoas, mas trazer, a partir daquilo que os espíritos vivenciaram, um ensinamento à luz da doutrina espírita. Então, esse é o propósito que ela trouxe. E aqui, né, ela fala mais uma vez que os romances eles são vistos, de um modo geral, como aquela novelinha Água com Açúcar, de ficção, trazendo ali alguns detalhes, né, que a doutrina espírita pode oferecer, falando, por exemplo, de temas como reencarnação, como lei de causa e efeito, a vida no mundo espiritual,
a relação do mundo espiritual com o mundo físico, né? No caso, por exemplo, das influências, dos processos obsessivos, né? Então, dentre outros temas estudados na doutrina, né? A desencarnação dos espíritos. Então, muitas vezes acabam sendo vistos dessa forma. Inicialmente, nós lembramos, chegamos até a estudar sobre isso, Kardec ele fala sobre romances mediúnicos na Revista Espírita. Tem vários artigos dele em que ele fala sobre os romances, apresenta obras consideradas obras espíritas, né, trazidas de um modo fictício, mas não eram obras psicografadas. Então ele apresenta ali, por exemplo, a partir de 1865, ele começa a apresentar as obras que surgiam na Europa, de um modo geral, não apenas na França, mas em outros países também, autores que escreviam histórias, nesse caso eram fictícias, trazendo elementos doutrinários, falando exatamente sobre aquilo que nós conversamos, desencarnação, reencarnação, lei de causa e efeito, dentre outros. E aí então ele comenta sobre a importância de chamar a atenção das pessoas com essas obras fictícias, introduzindo esses elementos basilares para o conhecimento doutrinário. A partir de um determinado momento, né, principalmente aqui no Brasil, nós começamos a ter obras, romances mediúnicos, vindo dos espíritos, mas não dos encarnados. E aí então nós ficávamos naquela ideia, mas será que esses espíritos estão trazendo para nós esses romances como sendo obras de ficção, também com esses elementos doutrinários, ou eram relatos reais daquilo que viviam, daquilo que os espíritos viveram durante as suas histórias, né, tanto no mundo material como aqui, como encarnados, né, como também no mundo espiritual. Muitas dessas obras trazem esses relatos. Como no caso, por exemplo, né, livros de Chico Xavier, que nós acreditamos como sendo relatos de fatos, né, no mundo espiritual, uma história verídica contada por outros espíritos, assim como nós temos outros romances que são apresentados que, embora tragam essas características de ficção, eles são, na verdade, histórias baseadas na vida de outras pessoas. Nas novelas, né, que passam hoje na nossa televisão, lá no final, tem sempre uma descrição, né? Qualquer coincidência com a vida de outras pessoas, ou com nomes, ou com fatos, terá sido mera coincidência. Então, pegam elementos da vida cotidiana e contam uma história, elaboram uma história, para poderem ali trazer para nós um entretenimento com tramas, com tudo aquilo com todos os ingredientes que chamam a nossa atenção. Mas muitas vezes nós temos, por exemplo, filmes que são baseados em fatos. Histórias de guerra, dramas, tivemos ali agora muitos filmes que são biográficos, né, contando a história de cientistas, de políticos, de grandes personalidades. Então são obras baseadas na vida dessas pessoas, procurando ser naturalmente mais fiéis possível naquilo que eles vivenciaram. Então é importante para nós que temos em mente que quando nós estudamos uma obra considerada romance mediúnico, ela é baseada na vida de espíritos, não necessariamente com a ideia de uma ficção. Porque quando nós colocamos como ficção, a primeira imagem que se passa é exatamente ali uma diminuição da sua importância. Eu não vou ler porque não me interesso pela ficção. Que na verdade, como nós já conversamos, todas essas histórias, elas têm por objetivo ilustrar, trazer para nós uma ilustração, a forma como tudo aquilo que a doutrina espírita é passada para nós, na sua base, trazida por Kardec e por outros estudiosos, como ela é vista na prática. Porque quando nós estudamos sobre reencarnação, nós pensamos lá, a reencarnação tem o objetivo de fazer com que cada espírito evolua, que ele venha para o mundo físico, vivenciar suas provas, expiações. Tudo bem, mas onde nós encontramos isso na prática? Aí nós pegamos um livro, temos ali a história de um espírito que mostra a sua reencarnação, mostra as suas experiências. Muitas vezes acaba sendo agradável, para outros desagradável, depende muito da tendência, do interesse de cada um. Nós temos livros ali que tem uma tendência para uma história um pouco mais dramática, o outro para uma história um pouco mais romântica, o outro um pouco mais violenta, o outro um pouco mais de terror. Então não importa exatamente qual tipo de enredo que nós temos, o que importa para nós é pensarmos que espíritos vivenciaram aquilo, se não literalmente da forma como é passado, pelo menos inspirada na vida de outros espíritos. E aí, então nós temos ali nomes, datas, locais, que são tirados, né,
do contexto real e trazido para nós ali então apenas como ideias fictícias complementares, exatamente para não comprometer a vida de cada um, porque o espírito se expõe contando a sua história, sem que o objetivo principal, que é o aprendizado, seja comprometido. Então ele se expõe apenas ali na essência daquilo que ele vivenciou, e nós temos então essa ilustração. Então é importante a gente sempre lembrar, existe sem dúvida nenhuma obras de ficção, mas é importante a gente lembrar que grande parte dessas obras que chegam para nós são obras reais. Você pode não se interessar em ouvir a história daquele espírito, mas não pode desmerecer aquilo que ele está apresentando. Então, esse é um dos propósitos daquilo que a doutrina espírita traz para nós. Nós vamos aprender um pouco mais no próximo livro que nós vamos estudar aqui na sequência dos livros de Dona Ivone, né? Estudamos Devação do Invisível, agora Recordações da Mediunidade, depois nós vamos estudar um livro que já tinha sido publicado quando foi publicado Recordações da Mediunidade, que é o Dramas da Obsessão, que é exatamente um romance mediúnico trazido por Dr. Bezerra de Menezes através de Dona Ivone, e ele traz exatamente uma explicação do porquê dos romances terem começado a surgir de uma forma tão intensa aqui no nosso meio. O Tic-Tac colocou, bom dia. Os espíritos que nos orientam, né, não são bitolados. Né? É que, na verdade, o Tic-Tac, o importante a gente lembrar sempre que grande parte dos espíritos que procuram trazer suas histórias não são espíritos espíritas. E isso é um detalhe importante, né? Nós aprendemos inclusive isso, o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele fala para nós, através dos médiuns, né, principalmente através do Divaldo, ele fala através dos médiuns, porque, claro, ele não é uma exclusividade com o Divaldo Franco, tem outros médiuns que trabalham com ele também, dentro do meio espírita e fora do meio espírita. Então ele usa uma expressão muito interessante que é espíritos espíritas. Ou seja, ele se refere a nós como espíritos espíritas. Exatamente porque nós temos espíritos evangélicos que desencarnam, católicos, ateus, umbandistas, muçulmanos, judeus, e dentre outras tantas linhas filosóficas e até os ateus. Né? Então o espírito que chega no mundo espiritual, ele vai se deparar com uma realidade que eventualmente ele pode ser envolvido nesse trabalho de divulgação da realidade do mundo espiritual, sem que necessariamente ele seja espírita. Dona Ivone mesmo comentou no livro Devação do Invisível, lá no capítulo que fala sobre romances espíritas, que ela era perseguida por um espírito que, embora tivesse boa intenção, ele queria muito que a história dele fosse publicada. E procurava inclusive seduzi-la, né, dizendo que ela teria fama, teria dinheiro vendendo aquilo tudo, porque ele queria contar a sua história. E ele então perguntou, mas por que você quer contar a sua história? Qual é o propósito da sua revelação? Ele queria simplesmente contar para todo mundo aquilo que ele vivenciou. E foi aí que ela fez aquela diferenciação entre um romance espírita, que tem o objetivo de ensinamento, e aquele romance comum que simplesmente é para falar alguma coisa. E ela se recusou então a publicar aquilo que o espírito queria. E aí então ele seguiu a vida dele, né, cuidando ali, e depois, no futuro, eles acabaram se reencontrando através ali de um trabalho de curas, né, que depois de 10 anos, se eu não me engano, que nós lemos, ele depois voltou a procurá-la. Então é importante a gente ver que muitas vezes os espíritos simplesmente querem contar suas histórias. Porque eles chegam no mundo espiritual, se deparam com uma realidade, expandem a sua consciência sobre tudo aquilo que eles viveram, o tempo que foi perdido, o trabalho que foi desperdiçado, aquilo que eles precisam fazer para recuperar de novo o tempo perdido, e eles querem contar para todo mundo exatamente para que nós não repitamos aquilo que eles viveram. Mas para isso tem que ter muito bem uma boa base doutrinária para a gente saber aproveitar aquilo tudo, e não simplesmente ler como curiosidade, como se estivéssemos vendo uma novela. Então os livros espíritas, os romances espíritas, tem esse grande propósito. E é exatamente um risco que nós encontramos no nosso meio hoje, é a quantidade de livros que são publicados. Muitas vezes sem um compromisso doutrinário, sem um compromisso de ensinamento, mas simplesmente um passatempo. Que tem também ali o seu propósito de fazer com que as pessoas se interessem pelo mundo espiritual, mas sem a responsabilidade de filtrar aquilo que é o mais importante.
Então também é para nós, que somos estudantes da doutrina, desenvolvermos exatamente esse bom senso, de sabermos aprender, sabermos aproveitar, utilizar aquilo como algo que traga conforto, que traga entendimento, que traga para nós um fortalecimento, sem necessariamente desperdiçarmos ali o nosso tempo, né, com conteúdo que muitas vezes não tem tanta validade. Né, deixa eu ver aqui. Tic-Tac colocou, eles tratam de todos, né, e não apenas alguns privilegiados de inteligência. Mas não é porque, até porque o Dr. Bezerra de Menezes ele chegou a falar sobre isso, Tic-Tac, né, que dada a realidade do nosso país, eu falo muito para vocês sobre isso, dada a realidade do nosso país, não adianta a gente querer trazer livros de grande profundidade filosófica ou cientista, se a nossa realidade educacional não alcança tudo isso. Então precisamos então fazer com que isso se torne mais popular, se torne mais vulgarizar, vamos dizer assim, a doutrina espírita. E quando se fala em vulgarizar, significa fazer com que seja compreendida pelo vulgo, pela população comum, e não simplesmente fechado dentro de um círculo mais intelectualizado. O Braz lembrou, nesses 12 anos de Pautal, que assisti muitos espíritas progredindo e mudando de posições equivocadas, né? Muitas vezes o aprendizado bate na porta, né, Braz? Você não tem como recusar, né? As coisas vêm para nós de um modo mais claro, mais fácil. Então vamos lá, continuando aqui o nosso texto, né? Ela diz assim para nós: o espírito Adolfo Bezerra de Menezes, em certa obra mediúnica a nós concedida, Dramas da Obsessão, classifica os romances espíritas de similares das parábolas messiânicas, vistos serem eles extraídos da vida real do homem, enquanto as parábolas igualmente foram inspiradas ao Divino Mestre pela vida cotidiana dos galileus, dos judeus e de suas azáfamas diárias. Então esse Dramas da Obsessão é o próximo livro que nós vamos estudar, aqui vendo histórias bem interessantes para aprendermos um pouco mais sobre aquilo que a doutrina espírita passa para nós. Engana-se, pois, quem julgar os referidos romances histórias ilusórias, simples composições artístico-literárias para fins de propaganda doutrinária. Estamos autorizados a declarar, dada a nossa longa convivência com os mentores espirituais, que na grande maioria, pelo menos, se não na totalidade, nos romances mediúnicos existe a verdade de vidas humanas como fundamento, se não relatórios ligeiramente alterados, a fim de não identificar completamente as personagens. No capítulo 35 da sua bela obra Depois da Morte, referindo-se às realizações concretas do além-túmulo, o grande Leon Denis usa desta significativa descrição, entre aspas: construções aéreas de cores brilhantes, desemboreios resplandecentes, circos imensos de onde se reúnem em conselho os delegados do universo, templos de vastas proporções, donde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apóstolos dos dolorosos, dramas do infinito. Fecha aspas. E nós mesmos, e também o leitor, somos testemunhas de que as reproduções de vidas humanas, acima citadas, já foram ditadas aos médiuns através de visões e da psicografia. E os romances da vida real aí estão, na bibliografia espírita, prestando serviços à obra de esclarecimento quanto à conduta que devemos ter na vida social ou íntima em face das leis de Deus. Em O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no relatório das comunicações das entidades sofredoras que o codificador analisou, encontraremos temas variados, levantados de ocorrências reais que poderiam ser transportados para histórias educativas modelares, de sabor espírita, ao passo que o mesmo Denis, em outro livro de sua autoria, relata acontecimentos observados durante experiências espíritas, realizadas sob controle científico rigoroso,
que permitiria um farto cabedal para histórias e romances fundamentados em acontecimentos reais. Qualquer médium meticuloso e honesto, que amasse os próprios desempenhos mediúnicos com verdadeiro desprendimento do seu convívio com as individualidades espirituais, colheria assuntos dignos de serem transportados para a boa literatura educativa, desde que se estribasse na verdade dos mesmos acontecimentos e não em fantasias do seu subconsciente. E quantas confissões e narrativas de espíritos sofredores, durante as chamadas sessões práticas, encerram dramas pungentes, muitas vezes impressionantes, cujos exemplos são excelentes para a reeducação das massas. Aqui nessa passagem, a gente faz um parêntese só para trazer para nós aqui um entendimento melhor, exatamente ali que Dona Ivone coloca, as fontes dessas histórias. Bastando que uma pessoa que tem ali uma habilidade para romancear esses fatos, a gente poderia, por exemplo, criar aqui uma situação que nós tenhamos vivido, e aí então um romancista poderia pegar esse enredo, essa base, e depois começar a criar em torno dela novos elementos para poder fazer com que tenha ali uma novela da vida real para nos ajudar na compreensão daquilo que, por exemplo, a doutrina espírita passa para nós. Então ela trouxe, por exemplo, nas entrevistas de Kardec, nós teríamos ali 60 e poucas entrevistas, lá na segunda parte do livro Céu e Inferno, em que certamente nós poderíamos ter 60 e poucas histórias para serem contadas. 60 e poucos romances poderiam ser redigidos a partir das entrevistas dos espíritos que contam, por exemplo, onde viveram, quando viveram, como foram as suas desencarnações, como foram as suas chegadas no mundo espiritual, quem encontraram, como eram as suas relações, como seriam as suas preparações para novas reencarnações. Nas próprias reuniões mediúnicas, para quem trabalha em reunião de mediúnica, já leu sobre reunião mediúnica, já ouviu alguma história sobre isso, cada espírito poderia contar também a sua mesma história. Nós tivemos naquele livro, naquele documentário chamado Contestado, que fala sobre aquele conflito que houve no início do século XX, ou melhor, durante a época imperial, no século XIX, entre Paraná e Santa Catarina. Para quem assistiu esse documentário, eu acho que ele é um dos mais interessantes que poderiam ser percebidos. Talvez no YouTube vocês encontrem sobre ele. Então chama Contestado, E ali, além dos historiadores, e de pessoas que poderiam relatar, pessoas muito idosas que falavam sobre as histórias que eram contadas por seus pais, por seus avós e tudo mais. Então o documentário conta desse conflito, muitas mortes aconteceram, questões políticas, religiosas, sociais, tudo envolvido. Ali então, historiadores falavam sobre causas e consequências, pessoas que viviam com outras que passaram por essas experiências, traziam ali os seus testemunhos, e um elemento a mais nesse documentário foi exatamente ali um grupo de médiuns da Umbanda, médiuns umbandistas, que se colocaram à disposição para incorporarem espíritos que viveram naquele período. E aí então espíritos que desencarnaram naquela época, que ainda sofriam as consequências daquele conflito, começaram a se manifestar e trazerem o seu depoimento, desde aqueles que eram líderes, daqueles que eram pessoas comuns, daqueles que desencarnaram de uma forma violenta, e isso foi gravado no documentário. Então quando vocês assistirem, vocês vão perceber assim no decorrer da história a inserção dessas pequenas entrevistas de pessoas que falavam dos seus medos, dos seus dramas e tudo mais. Então basta a gente pegar um documentário como esse, um depoimento como esse, que ele vira um documentário, ele vira uma história. E a gente vai dizer assim, não, eu não quero saber da história de ninguém, eu só quero saber da base. Tá bom. Quer dizer, estamos desperdiçando então um grande recurso, que é exatamente ver na prática esse conteúdo filosófico sendo aplicado.
cada espírito, cada indivíduo, cada cultura trazendo para nós. Dudu colocou, né, contestado, né? Não me lembro se era Guerra dos Pelados, Dudu, o nome dele. Também não sei, Brás, se a expressão barriga verde veio dessa época, sinceramente. Né? Então, nesse caso, é importante sempre a gente perceber que, conforme ela colocou para nós, numa reunião mediúnica, num livro doutrinário, como é o caso da doutrina espírita, na própria revista espírita, já pensou se nós pegássemos ali aquelas histórias que Kardec vai publicando, de experiências de além-túmulo, né, dos fatos, dos contos de além-túmulo ali que ele vai inserindo, se nós pudéssemos pegar aquilo e desenvolver um pouco mais, faríamos com que aquilo se tornasse um romance, baseado em alguma coisa que trazida por Allan Kardec. Então, por isso a importância de analisarmos esses romances mediúnicos com muito cuidado, com outra perspectiva, para tirarmos o proveito daquilo que ele pode apresentar para nós. O bom senso, naturalmente, para filtrar aqueles bons livros dos livros que são meramente comerciais, não são considerados, como o Dona Ivone colocou para nós, um romance mediúnico espírita, mas é um romance mediúnico que, embora seja mediúnico, não tem esse propósito, não tem ali um conteúdo que seja para nós proveitoso, né? O Simar, abraço. Que não seja para nós proveitoso, né? Mas nós temos ali esse vasto material à nossa disposição. E teríamos ali tantos e tantos, né? Basta a gente lembrar dos próprios filmes que começam a ser lançados aqui no Brasil, né? Outros já foram lançados, novelas, filmes baseados nessas histórias. Teríamos ali tantos e tantos outros materiais que poderiam ser publicados, né? Produzidos e divulgados a partir daquilo que já foi, que já está à nossa disposição. Apenas trabalhado para esse novo meio de divulgação. Continuando aqui para nós, vamos lá. Comumente, pois, os fatos narrados nos romances mediúnicos são extraídos das próprias vidas planetárias, remotas ou recentes, dos autores espirituais, como sabemos acontecido com as obras há 2000 anos e 50 anos depois, concedidas pela entidade instrutora Emmanuel, ao médium Francisco Cândido Xavier, além de outras da mesma entidade, que ventilam existências de personagens por ela conhecidas no além. De outras vezes, os fatos são extraídos da existência dos pupilos ou amigos espirituais dos autores da obra, como o cedido ao romance Amor e Ódio, ditado pelo espírito Charles, e Dramas da Obsessão, onde a entidade Dr. Bezerra de Menezes descreve as dramáticas peripécias de uma pequena falange de protegidos seus, encarnados e desencarnados, durante trabalhos que, como orientador espiritual de centros espíritas, realizou, ao passo que no volume Nas Voragens do Pecado, a nós, também concedido mediunicamente, vemos a vida do seu autor espiritual, Charles, o Carlos Felipe II, da mesma obra, e de criaturas por ele muito amadas na época, ou seja, pelo século XVI. E todos sabemos que o mesmo se deu com o espírito do Conde Rochester, que em vários dos seus livros confiados à médium russa Condessa Krijanovsky, participa o leitor não só de suas próprias atividades de espírito em marcha de evolução, mas também da ligação milenária existente entre seu próprio espírito e o da médium que o serviu. Também a entidade Padre Germano confia episódios de sua vida terrena à médium espanhola Amália Domingos Soler, confidências que resultaram num dos mais belos e encantadores livros que enriquecem a bibliografia espírita, Memórias do Padre Germano. Todos esses luminares do mundo invisível, assim como outras individualidades esclarecidas e igualmente iluminadas, são unânimes em repisar que o mundo espiritual é fértil em temas para estudos e análises, e que dramas intensos ali são surpreendidos entre as recordações dos seus habitantes, os quais muitas vezes concordam em narrar ao vivo, ou seja, criando cenas sobre o poder da mente, suas passadas peripécias planetárias.
Sabemos também que os escritores do plano invisível, que concedem obras literárias aos encarnados, se essas são românticas, costumam reunir trechos de uma existência e trechos de outra para uma ligação mais completa e lógica, figurando-os como se tratasse de uma única fase planetária. Substituem nomes, deslocam datas e localidades, quase sempre com a finalidade de não identificarem as personagens. Ampliam a moral da história, adaptando-a aos ensinamentos evangélico-espíritas, no intuito de dotarem a obra de fidelidade educativa. Enxertam frequentemente noticiário espírita, autêntico ao da época, para fins de propaganda, tal como vemos no conto O Paralítico de Kiev, a nossa faculdade concedido pelo espírito Leon Tolstói, sem contudo alterar a essência do caso na sua construtura veraz e enfeitam personagens e ambientes transportando-os algumas vezes para a aristocracia, concedendo-lhes títulos nobiliárquicos por não ignorarem que tais detalhes possuem a magia de melhor atrair a atenção do leitor, encantando-o com uma arte toda especial, muito embora algumas personagens fossem realmente antigas figuras da nobreza. Vale aqui relembrar certas confidências do nosso grande amigo espiritual Camilo Castelo Branco, que, referindo-se à sua obra mediúnica O Tesouro do Castelo, a nós ditada, afirmava que o espaço se achava repleto de entidades da categoria moral do barão André Januário, personagem central da dita obra, e que ele, Camilo, não tinha necessidade de criar ficções para ditar obras mediúnicas, porque, tanto no além como na terra, havia temas verídicos excelentes à sua disposição. O que lhe faltava era médiuns que se submetessem às disciplinas necessárias ao certame. Para um literato, portanto, mas principalmente para o literato desencarnado, um ponto de referência, pequeno acontecimento da vida real do cidadão terreno ou da entidade espiritual bem estudado e analisado, poderá transformar-se em formosa obra educativa espírita. E é o que vemos acontecer com os nossos escritores do além, que não têm necessidade de inventar os romances que dão aos seus médiuns, porque vasculhando a sociedade terrena e o mundo invisível, encontrarão acontecimentos dignos de serem imortalizados num livro. Então vemos aqui nesse grande parágrafo a beleza desse processo, em que nós temos os romancistas, que têm aquela habilidade de acrescentar novos elementos a partir de um enredo que é apresentado, assim como nós temos também outros literatos que, simplesmente observando a vida das pessoas, fazem um relato daquilo que percebem, trazendo para nós, então, mais uma vez, a ilustração, ilustrações fabulosas, mostrando na prática aquilo que nós aprendemos através das bases doutrinárias, pela filosofia, pelo conhecimento, pelo entendimento científico e tudo mais. Então, quando nós falamos sobre reencarnação, todo mundo fica assim, eu entendo sobre a reencarnação. Eu queria saber como é a minha reencarnação, eu queria saber como se prepara a reencarnação, eu queria saber o que poderia ser acrescentado numa experiência reencarnatória de um espírito. Aí então nós pegamos ali uma obra, que temos reencarnações sendo colocadas, sendo relatadas para todos nós, e nós vemos na prática aquilo que é demonstrado na teoria. Então, todas essas obras que nós vemos, então, elas são baseadas na vida de tantos espíritos que, como ela disse no final, são tantos os elementos à disposição. Nós temos ali um campo tão fértil para coletar todas essas informações que não seria necessário criar nenhum tipo de ficção. Basta simplesmente observar. Se nós quiséssemos saber, por exemplo, sobre a vida de uma realeza, imaginemos Dom Pedro I, Dom Pedro II, ou outros grandes reis e imperadores da Europa, trazendo ali as suas histórias. Então, claro que não são simplesmente, como disse Dona Ivone no seu livro anterior, fofocas do mundo espiritual. Saber o que o espírito ganhou, o que ele perdeu, o que ele viveu de felicidade, o que ele sofreu.
mas fazendo com que a história tenha ali um desenrolar que possa ser aproveitado por nós que somos observadores e estudantes desses ensinamentos. Mas é uma curiosidade natural, né, Tic-Tac? Essa fome voraz que nós temos de satisfazer a nossa curiosidade, principalmente no que diz respeito a essa realidade do mundo espiritual. Né? Se fala de espíritos, nós já ficamos ali ouriçados, né, para poder aprender um pouco mais, para conhecer e fazer comparações. Né? Olá, Andréia, beijos. Né? Tem até aquele fato que eu contei para vocês. Nós temos um grupo de trabalhos, né, no norte do país, que faz entrevistas com espíritos da Umbanda, que embora sejam espíritas, eles procuram, através, né, dessas entrevistas com esses espíritos, trazerem ali suas histórias. Vocês vão encontrar isso aí no YouTube. Colocam ali, né, entrevistas, espíritos da Umbanda e tudo mais. Vocês vão encontrar ali vários e vários, dezenas de vídeos de espíritos que, através das suas entrevistas, contam suas histórias, onde viveram, quando viveram, o que veio no mundo espiritual, como é que eles veem agora essa relação do mundo espiritual com o mundo físico. Basta pegar um espírito desse, fazer uma entrevista um pouco mais detalhada, pronto. Já tem ali o material pronto para criar ali um novo romance. E simplesmente baseado na história verdadeira de um espírito, na história de sua vida real. Então por isso nós temos ali elementos de sobra para trazermos essas informações. E aí então vem aquela ideia, se você gosta de aprender e ver na prática, o romance é uma obra ideal. Se você gosta apenas de estudar filosoficamente, teoricamente, esses ensinamentos, dessas leis do mundo espiritual, então as obras filosóficas e científicas estão à disposição. E aí nós perguntaremos qual é melhor, qual é pior. As duas se complementam. Você não pode, por exemplo, sair dirigindo um carro sem que você tenha a teoria do funcionamento do veículo, das leis de trânsito, de todas as orientações de segurança que são necessárias, para que depois você comece a dirigir o carro. Então o romance é a mesma coisa, né? Você aprende, o ideal é você aprende na teoria, tendo ali a base doutrinária, e depois você vê essa teoria sendo aplicada na vida desses espíritos. Então, os dois se complementam. Tendo a base e vendo na prática, o ensinamento vem de uma forma completa. Continuando, vamos lá. As belas letras possuem recursos expressivos para, sem se afastar da verdade, apresentar literatura romântica atraente, que poderá ser considerada como biografias de personagens que realmente existiram sobre a Terra. O Espiritismo, cuja missão é influir para renovar, melhorando todos os setores da sociedade, criou uma literatura nova, modelar, e a sua atual bibliografia mostra dignamente o que poderá ele ainda realizar futuramente nesse delicado setor. Lembrando sempre que Kardec ele incentivava isso. Ele falava que a doutrina espírita está chegando dentro dessa parte da literatura, da arte, para trazer uma contribuição riquíssima, que exatamente através da literatura poderia trazer ali ensinamentos valiosos para atrair cada vez mais o interesse das pessoas. Kardec era um incentivador dos romances mediúnicos, dos romances espíritas. E isso se surpreende muita gente que eu já vi conversando com colegas, conversando com pessoas que estudam a doutrina espírita, né? Eu comentava assim, mas você chegou a ver o artigo de Kardec na Revista Espírita que ele falava sobre os romances? Ele falava, não, eu não sabia que existia isso. Eu falei, então vai lá e procura, que você vai encontrar um monte de coisa. Kardec teve de 65 a 69, nesses 4 anos, porque foi a partir de 65 que surgiu o primeiro romance mediúnico a ser vendido lá na Europa, mais uma vez lembrando que ele não foi psicografado.
provavelmente foi inspirado, né, teve ali a intuição dos espíritos e tudo mais, mas foi a partir da publicação desse livro que Kardec começou a falar um pouco mais sobre esse assunto. E ele então comentava sobre os livros que estavam sendo publicados, faziam resumos dos livros, depois faziam comentários sobre ele. Então ele divulgava, trazia resumo e fazia o comentário. E dizia, a doutrina espírita vai contribuir e muito para a literatura. E então nós estamos hoje vivendo essa realidade. A Guissan colocou para nós, né, sou testemunha de um caso aqui, né, que estou acompanhando, né, uma brasileira Nisei, né, a Guissan está no Japão, lembrando, né, de um dia para outro, sem motivo, parou de andar e foi definhando dia a dia. Eu a conheci forte e saudável, feliz, trabalhando e bem casada, né, e em poucos dias mal a reconheci. Ficou um mês no Hospital Universitário de Hiroshima. Tudo o que se possa imaginar de exames foi feito, inclusive os médicos que formam médicos fizeram tudo o que a medicina dispõe, nada fisicamente foi encontrado. Por incrível que pareça, um médico falou, né, isso, que ela tem, o que ela tem só pode ser do mal, né? Bem, alguém aqui conhecia um senhor de família espírita, né? Foram buscar esse senhor, que pelo que sei vai todas as sextas-feiras na casa dela. Ele fica em torno de 2 horas com ela. Ele evita dizer, né, o que faz, mas por incrível que pareça, ela já não está em cadeira de rodas, né, e animada, recuperando seus poucos, né, aos poucos seus movimentos. Até seu sorriso, seu olhar está diferente. Eu só sei que ele fala muito de preto velho, etc, etc, né, como explicar? Até os médicos não entendem. Mas é aquela história que a gente coloca, né, o Guissan, a medicina, a nossa medicina terrena, ela trabalha dentro daquilo que o organismo apresenta como elementos reais, que podem ser analisados, que podem ser modificados, que podem ser influenciados pelas medicações, pelos tratamentos. O elemento espiritual, ele ainda não é um campo explorado pela medicina. Mas o fato da medicina não explorar o campo espiritual não significa que ele não exerça uma influência direta sobre o nosso organismo. Então nós temos tanto, né, aquela ideia dos milagres que são conhecidos dentro do meio católico, do meio evangélico, que é uma interferência do mundo espiritual no mundo físico, que na verdade respeita a uma lei. Embora muitas vezes, né, se deslumbre aqueles que não compreendam, dizendo que foi uma interferência de Deus, que quebrou as próprias leis e tudo mais, e na verdade é uma interferência direta, respeitando exatamente essas leis que nós aprendemos, através do magnetismo, através da força do pensamento, da ação dos fluidos. Então, feliz, né, dessa pessoa, né, que foi beneficiada por isso, mas como tantos outros são também, através de cirurgias espirituais, de tratamentos que são feitos aqui no Brasil e em várias partes do mundo. Então a realidade é essa, né? Vem para nós, está aí à sua frente, você pode não compreender, mas os fatos são claros. Né? Jefferson Viscardi, exatamente, né? Que fez aquelas entrevistas com os espíritos da Umbanda que eu comentei com vocês. Né? Então, para quem tiver curiosidade, dá uma chegadinha depois lá no YouTube, procure por essas entrevistas, que vocês vão ver quantas histórias são contadas pelos espíritos ali, né, dando o seu depoimento, né, falando um pouquinho sobre suas experiências. Quantas e quantas histórias poderiam ser tiradas, quantos romances poderiam ser escritos a partir dessas histórias. Continuando, vamos lá. O relatório que se segue ao presente exórdio, por nós vivido intensamente, consta nos arquivos do nosso longo desempenho mediúnico, registrado também em nosso coração como uma das mais difíceis fases da nossa seareira mediúnica, se assim me posso expressar. Procuraremos resumi-lo, restringindo ao fato meramente espírita, porque as demais circunstâncias que o emolduraram foram de tal sorte penosas e humilhantes para nós, que será bom não as passemos ao domínio público, pois devem ser olvidadas, esquecidas, por obediência às leis de Deus. Aqui, só para a gente fazer uma pausa, ela comenta exatamente sobre aquilo que
falei para vocês anteriormente, ela fala sobre o romance mediúnico espírita. O propósito do romance mediúnico espírita não é fazer sensacionalismo, trazer para nós, né, fatos constrangedores, trazer para nós aqui escândalos, revelações sobre a intimidade dos espíritos, é pegar a essência daquilo que eles viveram e trazer para nós como um aprendizado filosófico. Tá tranquilo, Cidizinha? Pode deixar, obrigado. Trazer para nós como aprendizado filosófico. Então por isso que ela diz para nós, né, exatamente o que eu falei para vocês aqui, ó, procuraremos resumi-lo, restringindo-o ao fato meramente espírita, porque as demais circunstâncias que o emolduraram foram de tal sorte penosas e humilhantes para nós, que será bom não as passemos ao domínio público, pois devem ser esquecidas por obediência às leis de Deus. Além do mais, continuando aqui, a expressão da realidade, não obstante a feição dramática e algo tétrica. O suicida Guilherme existiu em famosa cidade no sul fluminense, deixou descendência numerosa e, conquanto não o tivéssemos conhecido pessoalmente quando encarnado, chegamos a conhecer alguns membros de sua família. Aqui a gente já começa até a colocar, né? O suicida Guilherme, será que ele se chamava Guilherme? Porque, como nós colocamos, né, o objetivo não é ficar expondo as pessoas. Foi o Guilherme no sul fluminense. Será que ele viveu no sul fluminense? Será que ele se chamava Guilherme? Isso não faz diferença. Mas aquilo que ele viveu, que essa é a essência dos romances, que trazem para nós esses relatos dessas histórias que são verídicas. Então a essência é, o espírito viveu tal coisa dessa forma, a sua família podia ter mais ou menos essa constituição, mas não importa onde, não importa quando e não importa o nome que ele tinha. Então podemos começar assim a analisar, quando a gente começa a olhar um romance mediúnico, a nossa mente já começa a processar esses detalhes, de que não importa ali os detalhes, né? O próprio André Luiz passa por isso, né? Isso é um fato bastante interessante dentro do meio espírita. Se André Luiz foi Oswaldo Cruz, se André Luiz foi Carlos Chagas, se ele foi um espírito desconhecido, começaram a fazer especulações. Ele simplesmente ignorou a sua identidade. Ele simplesmente disse que foi um médico que viveu no Rio de Janeiro num determinado período. Primeiro, será que ele viveu naquele período? Segundo, será que ele viveu no Rio de Janeiro? Então nós começamos a criar as nossas especulações, porque nós temos a necessidade de fazer esses vínculos. Pode ser uma infantilidade da nossa parte, pode ser apenas uma curiosidade, mas tudo isso é irrelevante. Até hoje existe esse debate. Se foi, se não foi, quem ele foi. Humberto de Campos viveu isso também. Escreveu ali todos os seus poemas, depois nós tivemos aquele detalhe, né, de um processo que a família de Humberto de Campos entrou contra a editora para receber os direitos autorais, mas aí depois nos tribunais disseram, mas espera aí, se vocês não acreditam que ele continua vivo, por que vocês estão pedindo o direito autoral? Aí depois ele acabou adotando o nome Irmão X. Mas todo mundo sabia claramente, notoriamente, que era a identidade de Humberto de Campos. A mesma coisa aconteceu com o irmão Jacó, que nada mais era do que Frederico Figner, um grande empresário que viveu aqui no Brasil, no ramo, né, da produção de discos. Então eles começam a adotar pseudônimos, começam a adotar outros nomes e tudo mais, exatamente para evitar esse tipo de problema, porque nós queremos o problema, não era para ser assim. Então por isso, nós vimos aqui, ela vai trazer então, nós vamos ler isso naturalmente no nosso próximo encontro, né, para não quebrar a história no meio, mas ela fala sobre essa história começa então a juntar exatamente aquilo que nós vimos na introdução desse capítulo, de falar sobre nomes, datas, lugares, aproveitar a essência daquilo que foi apresentado, absorvermos esse ensinamento com cuidado de não trazer constrangimentos para ninguém. Esse, inclusive, é um dos objetivos, né, das reuniões mediúnicas, serem reservadas apenas aos interessados e não serem públicas.
Porque o espírito vai vivenciar experiências muito íntimas, muito particulares, que não tem objetivo depois de ficar virando fofoca de corredores. Você viu o que o espírito falou, você viu o que o espírito disse? Isso não faz diferença para ninguém, a não ser a essência daquilo que ele trouxe para nós de aprendizado. Então nós começamos agora, através desses estudos, estudando aquilo que Kardec apresentou na Revista Espírita sobre romances mediúnicos, sobre romances espíritas, entendendo essas explicações importantíssimas que Dona Ivone apresenta para nós sobre a produção desses romances mediúnicos. Kardec falava sobre os romances espíritas, que eram escritos por encarnados. Depois nós tivemos ali Dona Ivone falando sobre os romances psicografados, dos autores espirituais e tudo mais. A gente começa agora a ver os romances a partir de outra perspectiva. A entender exatamente, mas espera aí, o livro tem esse objetivo, o livro funciona dessa forma, temos que ter esse ou aquele cuidado. E aproveitar o máximo daquilo que ele pode trazer, oferecer para nós de ensinamento. Vamos lá então, para a gente finalizar o estudo de hoje. Só um instantinho. Se aqui deixamos de desvendar o seu sobrenome, foi por atendermos aos princípios de fraternidade recomendados pelo Espiritismo, que não aconselha a identificação integral de nenhuma personagem transportada para uma obra que será do domínio público. E veremos, assim como de um fato vulgar, da nossa vida espírita e médium, e como de um acontecimento real, mas comum de além-túmulo, poder-se-ão criar páginas literárias que, traduzindo tão somente a verdade, doutrinariamente esclarecerão o leitor na análise espírita propriamente dita. Deixa eu ver aqui, temos mais um. Só fazer uma introdução aqui, depois a gente volta para ele. Eis a feição romântica de um fato real, mas vulgar da experiência mediúnica. Diz aqui então o Espírito, né? Até hoje não sou realmente capaz de me explicar a verdadeira razão pela qual, no mês de junho de 1935, me vi desembarcando na estação da antiga estrada de ferro Leopoldina Highway, na cidade fluminense de Petrópolis. Duas explicações costumam aflorar ao meu pensamento se me abandono a recordar o imprevisto por mim vivido naquela localidade alcunhada de Cidade das Hortênsias, pela maviosa sensibilidade e de um grande e inesquecível poeta. Necessidade de uma peregrinação expiatória do meu espírito, que gravemente infringiria os códigos divinos de encarnações passadas, com o fato do suicídio e reparações melindrosas no setor de assistência fraterna a companheiros de infortúnio desencarnados pelo suicídio. Se outrora, como o suicida que também eu teria sido, me vi socorrida por almas generosas do espaço, as quais me ajudaram no reerguimento moral pelo amor de Deus, e a lei suprema de mim exigiria agora que por minha vez eu socorresse a outrem, pois sabemos que essa lei determina a solidariedade entre as criaturas de Deus, e jamais receberemos favores ou auxílios de outrem sem que posteriormente deixemos de transmiti-los também à pessoa do próximo. A residência que me deveria hospedar na cidade de Petrópolis localizava-se em bairro sombrio e afastado do centro urbano, nas proximidades de um convento da Ordem das Carmelitas e de um seminário da Ordem de São Vicente de Paulo, o que a envolvia de perenes sugestões de melancolia. Era romântica e sugestiva, era romântica e sugestiva, portanto, com grande terreno em elevação, à frente plantado de hortênsias azuis. Fora construída por um operário alemão, que por motivos financeiros mais tarde se suicidara nas águas furtadas, sótão, que valiam por outra residência, conforme o uso europeu, tão confortáveis eram elas.
Em feitio de chalé antigo, essa casa, pintada de branco e com um madeiramento e caixilhos vermelhos, lembrava com efeito edificações alemãs e suíças, o que poderosamente me sensibilizou, dada a estranha afinidade que sempre me impeliu para as coisas e pessoas do norte da Europa. Mas tais detalhes, ou seja, o suicídio do operário alemão e suas causas, somente mais tarde chegaram ao meu conhecimento, conforme veremos assim, como a particularidade de ter sido ele o construtor da casa e ter ali vivido e morrido. Aqui depois ela começa a tratar, né, de detalhes mais específicos, né, sobre aquilo que ele viveu. Ela diz assim, só para ir mais um parágrafo aqui. Apesar do estilo atraente, considerei a casa verdadeiramente lúgubre ao nela penetrar. Solitária como era num terreno isolado e rodeada de sombras, pois situava-se na encosta de uma montanha, e ao transpor os seus umbrais, uma sensação forte de angústia e aflição me constrangiu de tal modo o coração que eu regressaria imediatamente ao meu antigo domicílio se as circunstâncias que eu então vivia me houvessem permitido. Aqui ela comenta que ela visitou essa casa, né, e entrando então nessa residência, ela acabou se deparando com essa realidade. Porque ela fala exatamente isso, né, que ela viria se hospedar nessa cidade, nesse bairro sombrio, e que tinha ali o convento, né, e o seminário que era ali em região próxima. Depois ela vai contar com mais detalhes sobre essas experiências, né? Então,